pessoal, beleza? Bom, vamos retomar aí o nosso estudo, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre força magnética. E o que se estuda em força magnética? Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês, quando eu expliquei a lei de Oersted, Faraday, que naquela época os pesquisadores já desconfiavam que havia alguma interação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, né? Que havia alguma interação entre eles, havia alguma relação entre eles. E esses caras que eu falei, né, Oersted, Faraday e vários outros, começaram a fazer experimentos para fazer essa verificação. Até o Oersted chegou à conclusão, né, que todo fio percorrido por corrente elétrica gera campo magnético em volta dele, né? Foi até a última coisa que nós vimos. Então, se há essa relação, eles começaram a verificar também se haveria a relação da carga elétrica com o campo magnético. E começaram a fazer vários experimentos, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos pegar aqui uma região onde tem um campo magnético, vetor campo magnético, um campo magnético horizontal apontando para a direita, tá? Para a direita. O que eles queriam verificar? Se havia alguma relação da carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, se haveria alguma relação delas com o campo magnético. Então fizeram vários experimentos. Colocaram a carga elétrica em repouso aqui, pegaram, por exemplo, um corpo carregado positivamente e colocou dentro do campo magnético, para ver se haveria alguma coisa. Não aconteceu nada, tanto com a carga positiva quanto com a carga negativa. Lançaram essas cargas aqui, ó. Pegaram um corpo carregado positivamente e lançou na mesma direção do campo magnético. Não aconteceu nada. Ela estava em movimento retilíneo uniforme, ela continuou em movimento retilíneo uniforme. Tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Mas aí, quando eles lançaram essas cargas numa direção diferente do campo magnético, quando eles lançaram, então, essa carga de prova aqui, numa direção diferente, né, eu vou colocar perpendicular, mas pode ser assim, ó, aqui é uma direção diferente, tá? Se eu lançar a carga aqui, é uma direção diferente da direção do campo magnético. Ó, e aí, o que acontece? Quando eles lançaram, então, ela nessa direção, o que eles perceberam é que quando essa carga entrava dentro do campo magnético, ela começava a curvar. No caso da carga positiva, quando ela entrava aqui, o que eles perceberam é que a carga ela não se movia em linha reta. Ela começava, então, nesse caso aqui da carga positiva, sair como se ele estivesse saindo para fora do quadro, tá? Quando lançaram a carga negativa, essa carga negativa, quando ela entrava aqui, ela também curvava. Só que nesse caso aqui, como se ela estivesse furando o quadro, tá? Então você imagina que aqui está a linha de campo, ó. Eu vou colocar virado para vocês, porque aqui está numa visão bidimensional. Vamos colocar numa visão tridimensional. Aqui está essa linha de campo, tá? Indo na direção de vocês. Quando eles pegavam a carga positiva e lançaram a carga positiva assim, o que eles perceberam que a carga positiva fez isso, ó. Ela curvou, ela descreveu um movimento circular. A carga negativa, quando ela entrava no campo magnético, ela também curvava, só que ela curvava para o sentido contrário, tá? Agora eu vou fazer um outro desenho aqui para mostrar essa curva bidimensionalmente. Vamos imaginar agora um campo magnético entrando no quadro. Eu tinha feito aqui um campo horizontal, né? Um campo horizontal para a direita. Vamos imaginar uma região onde o campo magnético está entrando no quadro. E aí eu vou lançar a carga positiva e eu vou lançar a carga negativa desse lado aqui, tá? Fazendo esse movimento aqui, ok? Então, da mesma forma que eu tinha falado anteriormente, olha, vou colocar a carga positiva aqui e vou lançar essa carga positiva.
quando essa carga positiva entrou no campo magnético, ela começou a fazer isso. E a carga negativa, quando a carga negativa entrou no campo magnético, ela fez a mesma coisa, ela curvou, só que ela curvou no sentido contrário, né? Então, perceberam que ao lançar a carga na mesma direção, não acontecia nada. Então, se eu pegar uma carga positiva e jogar ela entrando no quadro, ela passa reto, faz nada. Não acelera, não desacelera, não faz nada. Se eu jogar de lá para cá, também não acontece nada, ela sai. Mas eles perceberam que quando a carga se movia no sentido contrário, no sentido diferente da direção do campo magnético, ela sofria uma interação, ela curvava. E aí, vamos voltar lá no primeiro ano, o que a segunda lei de Newton diz? Que se a força resultante for diferente de zero, isso implica obrigatoriamente em uma aceleração. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial e a aceleração também. E lembrando que a aceleração vetorial, ela é composta de dois componentes. A componente da aceleração tangencial e a componente da aceleração centrípeta. Quais são as características? Essa aqui, o vetor velocidade e o vetor aceleração, eles têm a mesma direção, podem ter sentidos contrários, mas têm a mesma direção. E a característica da aceleração centrípeta é que o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta são perpendiculares entre si. Se existe uma força resultante diferente de zero, obrigatoriamente tem aceleração. Essa aceleração pode ser aceleração tangencial e essa aceleração pode ser aceleração centrípeta. Se tiver somente aceleração tangencial, o corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra? Se tiver somente aceleração centrípeta, o corpo tem um movimento circular uniforme. Ou seja, se tem uma aceleração centrípeta, significa que o movimento é um movimento curvilíneo. Quando vocês estavam no primeiro ano, eu sempre falei isso com vocês. Todo movimento circular obrigatoriamente tem uma força apontando para o centro da trajetória. Então, se eu pego aqui a carga positiva, ó, ela descreveu aqui uma curva. Então, se eu fizer aqui uma circunferência, né, vai ter uma força centrípeta apontando para o centro da trajetória. A mesma coisa vai acontecer com a carga negativa. Vai ter uma força centrípeta apontando para o centro da trajetória. Viu aqui, ó? Ó, eu peguei aqui, né? Aqui tá a curva, ó. Se nós fizermos uma circunferência dela, ó, você vai ter aqui em qualquer ponto dessa curva a força apontando para o centro da trajetória. Como ela aponta para o centro, ela é chamada de força centrípeta, né? Então, e outra coisa, lembrar que a força centrípeta é a força feita por alguém. A força centrípeta é uma força feita por alguém, ou seja, a força centrípeta é uma força resultante. Ou seja, ela pode ser feita por qualquer outra interação. Ela pode ser feita pela força normal, pela força peso, pela força elástica. Então, a força centrípeta é uma força resultante. Ou seja, se a carga positiva, ao entrar aqui, descreveu uma trajetória curvilínea, significa que está havendo uma força resultante apontando para o centro da trajetória que fez ela descrever essa curva. E como essa força resultante está apontando para o centro, ela é chamada de força resultante, força centrípeta. Então, como existe uma força resultante apontando para o centro,
ela foi chamada de força centrípeta. Bom, vamos lá. Quem está fazendo essa força? Quem fez essa força para poder curvar? Bom, a única coisa que tem aqui é o movimento da carga positiva e o campo magnético. Então, o que os caras deduziram? Ora, quem fez a carga descrever essa trajetória curvilínea foi o campo magnético. Ele interagiu com a carga e fez com que ela descrevesse essa trajetória. Ou seja, o campo magnético exerceu uma força, exerceu essa força aqui para que a carga pudesse fazer a curva. Como essa força ela tem origem no campo magnético, essa força passou a ser chamada de força magnética. Então, toda vez que uma carga entra dentro do campo magnético, numa direção diferente da direção do campo magnético, ela fica sujeita a uma força de natureza magnética, tá? Então, força magnética vai ser feito, vai fazer o papel da força centrípeta lá, ok? Só que nesse caso, se eu manter só dessa forma, a força magnética ficaria, como que eu calculo força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Então, olha só, se eu for fazer dessa maneira, eu estou dizendo que a força magnética é proporcional à massa do corpo, proporcional à velocidade com que ele está passando aqui e proporcional ao raio da curva. Só que eu estou trabalhando com carga elétrica interagindo com o campo magnético. E observe que se eu deixar simplesmente dessa forma, as duas variáveis aqui, carga elétrica e campo magnético, não estão na equação. Então, os caras começaram a fazer estudos para chegar numa equação que tivesse a variável carga elétrica. Por quê? Porque eles jogaram uma carga aqui de 2 coulomb a 5 metros por segundo. O raio da curva foi 1. Quando eles aumentaram essa carga para 5 coulomb, o raio foi outro. Eles mexeram num campo magnético, verificaram que quanto mais forte o campo magnético, a curva era mais fechada, o raio era menor. Então, eles começaram, eu falei, pô, só que dessa forma aqui, essas variáveis não estão contempladas, né? Então, isso aqui é uma possibilidade, né? Que a gente vai ver até mais para frente, em exercícios, que você pode fazer aquilo ali, mas os caras queriam, porque o objetivo sempre quando você faz uma relação matemática, é você fazer uma relação matemática das variáveis mais importantes da interação. E nesse caso aqui, as variáveis mais importantes da interação campo magnético e carga elétrica é o valor da carga, o valor do campo e a velocidade. Porque eles perceberam que dava diferença quando variava qualquer um desses três. Então é isso que eu vou fazer agora. O que eles perceberam experimentalmente? Que a força magnética, ela estava diretamente relacionada com 3 variáveis, porque eles perceberam essa mudança nessas 3 variáveis. Quando você mexia nessas variáveis, havia mudança no raio ali. E se o raio muda, porque a força centrípeta mudou, porque a força mudou. Então, eles perceberam que a carga elétrica, a velocidade com que a carga entrava e a intensidade do campo magnético eram fatores determinantes da intensidade da força magnética, ok? O que perceberam? Que quanto maior o valor da carga elétrica, maior era o valor da força magnética atuando sobre a carga. Ou seja, a força magnética é diretamente proporcional ao módulo da carga elétrica. Por que tem que ser módulo? Porque a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Só que a força, ela é uma grandeza vetorial, ok? Então, por isso que tem que ser módulo lá, tá bom? Bom,
Em relação à velocidade, o que eles perceberam? Perceberam que quanto maior a velocidade com que o corpo entrava aqui, quanto maior a velocidade com que a carga elétrica entrava aqui, mais força se fazia. O que eles perceberam que quanto maior a velocidade do corpo, que o corpo entrava aqui, maior era a força exercida sobre essa carga. Perceberam então que a força magnética era diretamente proporcional a módulo da velocidade, do vetor, né? Velocidade. E por último, eu já tinha falado que essas três variáveis foram verificadas, que a força magnética dependia diretamente da intensidade do campo magnético. Como isso são grandezas vetoriais, né? Então, o módulo da força magnética, ele é diretamente proporcional ao módulo da carga, diretamente proporcional ao módulo da velocidade, diretamente proporcional ao módulo do campo magnético. Uma outra coisa que eles perceberam foi o seguinte, e aí eu vou voltar para aqui para ficar mais fácil. Quando a carga elétrica era lançada perpendicularmente ao campo magnético, eles perceberam que a força magnética tinha um valor máximo. E quando essa carga, o ângulo, ele ia mudando, o valor da força magnética ia mudando também. Então, por exemplo, aqui é 90 graus, mas se eu colocasse ela chegando num ângulo de 60 graus, o valor da força magnética era diferente. Por exemplo, aqui, vamos lá, a força magnética aqui era de 20 newtons. Quando foi para 60 graus, a força caiu para 17 newtons. Se eu mudo mais ainda, coloco 30 graus, essa força cai para 12 newtons. Então, eles perceberam que o valor da força magnética dependia também do ângulo de entrada da carga elétrica dentro do campo magnético. Quanto mais próximo de 90 graus, o valor é maior, e à medida que você ia diminuindo, essa interação ia ficando menor até quando você chegasse aqui, no ângulo zero, né, que estaria na mesma direção, a força magnética tinha intensidade zero. Então, existe uma outra variável aqui, né, que é o ângulo. Mas veja bem, eu não posso colocar lá 1 grau, 2 graus na equação, né? Então, eu preciso de alguma relação trigonométrica para poder colocar lá. Porque a relação trigonométrica vai me dar um valor, né? E eu não posso trabalhar com grau numa equação. Eu preciso de um número puro, né? E aí, qual relação que daria? Deixa eu ver. Se 90 graus a força é máxima e 0 a força é mínima, quando eu substituo o ângulo 30, 40, 50 aqui, qual dessas três grandezas, dessas relações trigonométricas, funciona dessa forma? 90 graus tem valor máximo, né? Porque a força era máxima, e 0 graus tem valor mínimo. Qual dessas três variáveis, dessas três relações trigonométricas vai me dar isso? Para 90 graus eu tenho um valor máximo e para 0 eu tenho um valor mínimo. Essa aqui, ó. Seno de 90 é 1 e seno de 0 é 0. Então, das três variáveis ali, seno de θ. Então, é diretamente proporcional a essas quatro variáveis. E aí, juntando isso aqui, eu chego na relação matemática força magnética é QVB seno de θ. Fiz menorzinho ali porque está acabando o espaço do vídeo aí, né? Por isso que eu tive que fazer mais apertadinho. Vou fazer aqui maior. Então, verificando tudo isso aí, chegaram naquela relação matemática ali. Força magnética é QVB seno de θ. Aqui a gente sempre deixa em módulo, tá?
é todo mundo em módulo, né? Mas a gente coloca aqui para reforçar, né? Porque a carga ela pode ser positiva ou negativa, mas aqui você não coloca sinal, porque a força é uma grandeza vetorial, né? E aí o que acontece? Na maioria dos exercícios que a gente resolve, nós já consideramos que a carga ela está entrando no campo magnético perpendicular, tá? Então a gente considera assim, na maior parte, 99 dos exercícios que nós fazemos, nós consideramos que a carga está entrando no campo magnético de forma perpendicular. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser 1, né? Porque vai ser seno de 90 graus. Por isso, nós vamos trabalhar com a equação de duas maneiras. A forma completa e a forma reduzida, que é simplesmente QVB. Porque esse cara aqui vai ser de 90 graus, vai dar 1, e aí nós vamos utilizar a equação QVB. Então você tem duas equações, a equação completa, né? Então, se falar assim, considere uma carga entrando perpendicularmente ao campo. Então você já usa QVB. Considere uma carga entrando sobre um ângulo de 60 graus dentro do campo magnético. Opa, deu ângulo, então eu vou usar a equação mais completa. Então você usa QVB, fácil de lembrar, né? QVB. Se tiver ângulo, você usa QVB, seno de θ, tá? Veja bem, isso aqui vai te dar o valor. Como eu vou saber se a carga vai curvar para cima, para baixo, saindo do quadro e entrando no quadro? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando um macete, né? Os caras criaram um macetezinho para poder descobrir para onde vai estar a força magnética. Da mesma forma que a gente utilizava a regra da mão direita, né, para saber se o campo magnético estava no sentido horário ou anti-horário, não tem? Se ele está entrando no quadro ou saindo do quadro, a gente vai fazer uma coisa parecida. Nós vamos utilizar a gente chama regra do tapa ou regra da mão direita. Eu gosto de chamar a regra do tapa, tá? Por quê? Mão espalmada. Ó, polegar, mão espalmada, tá? E como é que vai ser? O macete é o seguinte, o seu polegar, ele vai estar representando a velocidade, o vetor velocidade. Os seus dedos, são 4, né? São muitos dedos. Se comparado com esses, são muitos, né? Muitos o quê? Vai representar as linhas de campo. Então, aqui vai representar a velocidade, aqui vai representar o campo magnético e aqui vai representar a força magnética. Se a carga for positiva, a palma da mão vai representar a força magnética. Se for negativa, as costas da mão vai representar a força magnética. E por que eu chamo a regra do tapa? Por causa disso aqui, ó. Vou lá, ó. O meu polegar vai estar apontando para a velocidade, o campo magnético ele está entrando no quadro. Se a carga é positiva, eu dou um tapa na força. É como se eu estivesse dando um tapa literalmente. Eu faço assim, ó. A carga está indo para lá, o campo magnético está entrando, eu dou um tapa na força. Ou seja, se a carga positiva entrar aqui, a força magnética nesse ponto está para cima. Aí ela curva, vai vir para cá. Aí ela vai curvando e ela vai vindo para cá. Então, a gente chama regra do tapa. Velocidade, campo magnético, carga positiva, você dá um tapa na força. Carga positiva, campo entrou, dá um tapa na força. E se a carga for negativa? Se a carga for negativa, você vai lá. A carga está indo para lá, o campo está entrando e eu bato com as costas da mão, tá vendo? Eu vou bater com as costas da mão e ela vai fazer a curva para baixo enquanto essa faz a curva para cima, né? Vamos de novo? O campo magnético agora está horizontal e a carga está descendo. De novo, ó. Velocidade, carga positiva. Velocidade está para baixo, o campo magnético está para lá, eu dou um tapa na força. Nesse caso aqui, lembra que eu falei que se a carga positiva entrasse aqui, ela ia sair do quadro? Porque eu usei a regra do tapa antes.
Ó, velocidade, campo magnético, quando chega aqui, eu dou um tapa na força, tá? Então, vai estar saindo do quadro. Se for negativa, aí você faz aí, ó. Faz junto comigo aí, tá? Para poder guardar. Ó, polegar representa a velocidade está para baixo, o campo magnético está para lá. Como é carga negativa, bato com as costas da mão. Então a carga vai entrar no quadro aqui. O movimento circular vai ser de entrar no quadro. Então é chamada de regra do tapa. Vocês ainda vão ver dessa forma assim. Eu não gosto muito de usar essa não, eu acho a regra do tapa mais fácil. Mas eu gosto sempre de falar. Existe dessa forma aqui também, ó, que você faz assim, velocidade, campo e força. Eu não gosto de utilizar assim por conta do trabalho que dá, ó, velocidade, campo, tá aqui, ó, tá vendo? Força magnética, ó, a força magnética tá aqui, tá vendo? Se for carga negativa, para poder utilizar assim, você tem que trocar de mão, para ficar da forma que tá aqui, aí por isso que eu não gosto de utilizar, porque se for carga negativa, eu já tenho que mudar de mão. Ó, a velocidade está para baixo, o campo está ali, e aí a força está aqui. O problema de utilizar dessa forma é assim, você tem que usar as duas mãos. Se for carga positiva, você usa a mão direita, e se for carga negativa, você tem que usar a mão esquerda para dar certo. E a regra do tapa é uma só, é só a mão direita. É só você lembrar que carga positiva dá um tapa na força e carga negativa você bate com as costas da mão, tá bom? Bom, e aí para finalizar, eu vou juntar agora a força magnética com a força centrípeta que eu tinha feito inicialmente, ok? Então, imagina o seguinte, vamos imaginar um campo magnético entrando no quadro. Eu não vou circular, tá? Normalmente quando a gente trabalha com a força magnética, a gente não circula, já que a carga elétrica ela é uma circunferência, né? Para não ficar um monte de bolinha e não confundir, normalmente quando você vai nessa matéria de força magnética, você só faz ou o X ou a bolinha se o campo magnético estiver saindo, tá bom? Então, veja bem, vamos considerar o seguinte, eu vou lançar uma carga de prova com uma certa velocidade, de modo que essa carga entre e ela passa a descrever aqui dentro do campo magnético, um movimento circular, um movimento fechado. Porque a carga ela pode simplesmente fazer isso aqui e ir embora. Ela curva, mas ela curva e depois ela continua, ela sai do campo e vai seguir a sua vida. Eu vou imaginar agora que essa carga ela tem uma velocidade, tem uma carga elétrica, tem um campo magnético, de modo que quando ela entra aqui, ela é capturada pelo campo magnético e ela fica circulando aqui dentro, tá? Dessa forma assim, ó, ela vai entrar e aí ela vai passar a circular aqui assim, tá? Ela vai ficar presa aqui dentro. E aí, pode pedir para você, por exemplo, calcule o raio da curva. Qual é o raio da curva descrito por ele? Ou qual é o período que ela está descrevendo? Porque ela vai estar no movimento circular e o período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Então, pode aparecer essas perguntas. E para essas perguntas, eu preciso de colocar a força centrípeta no meio da jogada. Então, vamos começar aqui. Eu quero saber qual é o raio da trajetória. Qual o raio da trajetória que ela vai descrever aqui? Então, vamos lá. Como ela está descrevendo uma trajetória curvilínea, obrigatoriamente tem que haver uma força resultante apontando para o centro da trajetória e por isso ela é chamada de força centrípeta. Então, força resultante é a força centrípeta. Quem vai fazer o papel aqui? Deixa eu ver. A carga positiva está indo para lá, tem um campo magnético entrando, então eu dou um tapa na força. Quem está fazendo essa força? O campo magnético. Então, a força resultante é a força magnética. Como que eu calculo força magnética? QVB. Estou considerando, né, gente, ó, como o campo está entrando e a carga está indo aqui, ó, 90 graus. Tá vendo? Ó, o campo está entrando
A força magnética está aqui. Se eu virar para vocês, olha, 90 graus. Por isso que eu não estou colocando o seno aqui, porque eu já sei que é 1. Então, QVB, força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Ah, eu quero saber qual é o raio descrito aqui. E aí, é só passar o raio para cá e o QVB para lá. Só que antes eu vou fazer o seguinte, como tem uma velocidade aqui, e só lembrando, né, velocidade ao quadrado é a mesma coisa que velocidade vezes velocidade, né, gente? Então, tem uma velocidade multiplicando aqui, tem uma aqui, eu posso simplificar, né? Vai sobrar módulo de QB, que é igual a mv sobre R. Passo o R para cá e passo o QB para lá. Então, o raio vai ser mv dividido por QB. Então, se eu quiser determinar o raio, basicamente eu iria fazer isso, né? E agora, eu quero saber qual é o período descrito ali. Como que eu vou fazer para achar período? Deixa eu ver. Ômega é 2π sobre o período. V é ômega R. V é ômega R. Ômega é 2π sobre o período. V é 2π sobre o período vezes o raio. Velocidade é 2π sobre o período. Quanto que vale o raio? O raio é mv sobre QB, né? Ó, V é 2π sobre o período vezes o raio. Mas o raio é mv, Q vezes B. Então, onde tiver o raio, eu coloco mv sobre QB. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer lá, ó. Tem uma velocidade aqui, tem uma aqui. Eu posso simplificar. Aqui fica 1, né? E aqui fica 1. Então, vai sobrar 2π sobre o período, que é igual a m QB. Quero achar o período, é só isolar o período. Então, eu quero achar o período, eu vou isolar ele, né, gente? Então, vai ficar 2π, ó, módulo de carga vezes o campo. O m passa dividindo. Então, o período vai ser dado por 2π carga campo dividido pela massa. É dessa forma que eu vou, então, determinar uma expressão para achar o período. Você quer decorar? Decora. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro deduzir para poder chegar. Porque, veja bem, aqui pode pedir para você, determine qual é a velocidade necessária para que ele fique preso no campo magnético. Ou determine a intensidade do campo magnético que vai fazer com que essa carga fique presa em um movimento circular aqui. Então, o enunciado do exercício pode pedir várias coisas. Pode pedir o raio, mas ele pode pedir a velocidade, ele pode te pedir a carga, né? Então, ele pode pedir várias coisas. E a equação do período, né? Que é essa aqui, que é a mesma coisa, né? Eu tenho que lembrar da matéria lá do primeiro ano. Movimento circular, ômega é 2π sobre o período, V igual a ômega R, e aí é uma sequência de substituições para você poder chegar onde você quer, ok?